Ninguém empresta 1 milhão para alguém sem se a pessoa conseguir pagar. Fala aí, gente. MDR alternativo na área. Hoje, como sair das dívidas com Nésio Monteiro, aula 2 de 7. Bom, no começo do vídeo, atividades que deveriam ter sido feitas durante a semana passada. E as atividades eram bastante, mas nada impossível. Se você não colocar em prática, você vai ficar só absorvendo conteúdo e não vai ter resultado. As atividades eram listar todas as dívidas, sendo bem específico com valores, prazos e detalhes, e analisar cuidadosamente cada dívida, que pode ser reduzido, negociado ou priorizado. E depois negociar as dívidas, não ter medo, cara. Ligar, falar com o banco, falar com a pessoa, falar assim, ó, me deixa em paz que eu pago essa porra. Dívidas acima de 2 anos com o banco, a dívida é perdida, você pode negociar pelo valor que você queira pagar, né? Saber negociar, porque pro banco, quanto mais melhor, né? Se você for pagar 10 milhões a mais, eles vão falar obrigado, valeu. E dívida com a Receita Federal, você pode parcelar, mas os juros são mortais. Cortar as despesas também, listar todas as despesas que você tem. De repente você está pagando a assinatura de um jornal que você nem lê, ou a revista, né? Ninguém mais faz isso, né? Busca tudo na internet, cara. Diferenciar custo de despesa. Custo é investimento que te dá retorno e despesa é aquilo que não vai te dar retorno nenhum. Andar pela casa, esse é bom. Esse é bom. Você caminha pela sua casa com uma prancheta e vai listando tudo. Olha só esse violão que eu ia aprender e não aprendi as aulas. Anota tudo. Busca similares no marketplace, vê o preço, abaixa um pouquinho, porque você quer vender rápido, e anuncia. Vendi coisas no marketplace. Boa, Alessandro. Se muita gente chamar logo que você anunciou, é porque está muito barato. Corta o anúncio, faz outro, modifica um pouco as fotos e sobe um pouco o preço. Agora, se for ao contrário, se você anunciar, passou um dia, dois, ninguém chamou, porque a porra tá muito cara, bicho. Aí abaixa esse preço. Buscar novas fontes de renda, Uber Eats, trabalhar em restaurante, trabalhar no final de semana. Dívida, ela é como se fosse um vazamento, né? Uma tubulação de água na sua casa. E se você não encerrar esse vazamento, ele vai te causar muitos danos. Resolver isso logo. Fazer as atividades e resolver essa parada. E quem tem dívida vive dividido. Lembra do Raul? Raul é um método que o Nésio criou, que as letras RAUL são iniciais para registrar, Você vai registrar, avaliar, depois você vai avaliar, utilizar você vai utilizar, e levantar. você vai levantar, Registrar todas as dívidas, é o que já falamos anteriormente, que era a tarefa. Avaliar que medidas tomar, qual vai ser a prioridade, qual a dívida prioritária. Utilizar todos os recursos disponíveis, por exemplo, vender as coisas. E levantar novas fontes de renda. Por exemplo, se você faz artesanato, passear com cachorro, aluga um quarto que está sobrando na sua casa em Airbnb. todo esse processo do Raul você vai aplicar no seu dia a dia, que vai te ajudar a sair da dívida. E na aula de hoje você vai entender qual é a raiz da dívida. E se você entender, você nunca mais vai ficar endividado. Segundo a pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor, 77,1% das famílias brasileiras possuem algum tipo de dívida. A dívida é emocional. Um dos primeiros a tratar desse assunto foi Dave Ramsey, que escreveu seu livro Financial Peace em 1992. Depois dele, no Brasil, vieram Reinaldo Domingos, com o livro Terapia Financeira, de 2007, Paulo Vieira, com o Poder da Autorresponsabilidade, em 2016, e Natália Arcuri, que criou o canal Me Poupe, em 2015. O primeiro passo para mudar qualquer coisa é ter a consciência. Mas como assim a dívida é emocional? Simples. Você tenta preencher um vazio emocional que existe dentro de você. E você compra para se sentir aceito, valorizado, anestesiar uma dor que você nem sabe qual o nome dessa dor, mas tá lá. Então isso é a dívida emocional. A próxima vez que você sentir necessidade de comprar algo, você precisa saber diferenciar o que é a compra funcional da compra emocional. E qual é a compra funcional? Compra funcional é aquela que você compra o dia a dia, comida, higiene, remédio, manutenção. É algo que foi planejado,
está no seu orçamento, você fez uma lista de compras, não tem peso emocional e é reposição, não é acúmulo. Então, assim, é igual comprar pãozinho. Você vai lá, compra e pronto, sem dramas. Agora, uma compra emocional. São dívidas que você faz para mostrar algo. É aquela vontade repentina, forte. Você está ansioso, triste, entediado, aí você quer se sentir melhor. Aí você pensa, puta, eu mereço isso. Ou só hoje eu vou me dar um mimo. Em espanhol, me voy a dar um gustito. E aí você justifica. Se você justificou muito a compra, é porque ela provavelmente é emocional. A dívida é emocional. Então a dívida é emocional. E não é a falta de educação financeira, é um vazio interno. E o que causa esse vazio interno, Alessandro? Mira, a falta de amor próprio, a pessoa não sente o suficiente, então ela tenta colocar acessórios como a aparência. Né? Então não é que eu sou feio, mas eu tenho um iPhone, eu sou feio, uso Louis Vuitton, eu sou feio e tenho roupa Gap. A carência afetiva, outra causa. Pessoas crescem com falta de afeto, validação, então busca ter a validação consumindo, porque aí os amigos, oh, que lindo, lindo relógio, lindo celular. Tentativa de anestesiar as dores. É comprovado que quando você compra, você sente um prazer que te distrai. Mas esse buraco emocional não tapa, é como se fosse a prefeitura tampando buraco lá em São Paulo. Não dura, então tampa um pouquinho, choveu, então você compra, tampou, pá, abriu de novo, aí você compra de novo, de novo, de novo. É uma comparação constante, aí essa é foda, esquecer quem você não é, né? Então, por exemplo, você vê o pessoal lá da plataforma Rolex, Ferrari, e aí você fala assim, não, eu vou ter sucesso, vou andar com Rolex, para andar com os caras, para andar no rolê dos caras, eu vou comprar um Rolex, meio difícil ocorrer isso, né? E a falta de propósito e direção na vida. Você não tem propósito, alguma coisa a longo prazo, você fica só com esses ganhos a curto prazo. Ok, Alessandro? Então, com a mentoria do Nésio, eu saio das dívidas e eu descobri que eu tenho um vazio emocional e eu vou voltar para as dívidas. Como é que eu curo esse vazio? Várias coisas que você pode fazer para curar esse vazio e não é coisa que você precisa comprar. Você não precisa comprar um Rolex para curar esse vazio. Primeiro, autoconhecimento. Você precisa se perguntar sempre, o que eu estou sentindo agora? O que eu estou tentando evitar ou preencher com essa compra? Consciência é mãe. Então, se você conseguir responder essas perguntas, a vontade de comprar diminui. Trabalho com autoestima, que é você se conhecer, você saber que você é a imagem e semelhança do Pai. De que você é a imagem e semelhança do Criador. Você já foi aceito, cara. Tem mais. Isso aí é o grau máximo que existe, é essa. Que você nasceu para governar. E quem precisava ser aprovado já te aprovou. Vê o que te faz feliz. Então, o prazer imediato das compras vai te fazer feliz, igual o buraco lá em São Paulo. Vai cobrir, vem a chuva, acabou. Ou passa o caminhão, passa o carro. Então, você precisa fazer um crescimento pessoal, ter um propósito, método IP. Terapia, sim. Em muitos casos, só a terapia vai resolver. Espiritualidade não significa você entrar numa religião, seguir a religião, dar o dízimo. Não. Significa você se conectar com algo maior. Você começar a ler a Bíblia, você entender, você ver um 459. Quem tem dó, leva ré e vive de mimimi. Quantos de vocês emprestaram dinheiro e nunca receberam? Por quê? Porque é simples fato de não ter coragem de falar não. Não ter coragem de falar não é um dos piores bloqueios que existem e merece uma aula inteira sobre esse assunto. Aqueles que querem uma aula inteira sobre o assunto de como dizer não, posta nos comentários a palavra não. Sempre que você agir baseado nas suas emoções, você vai cair na dívida de consumismo. E hoje eu vou te apresentar o José. José é aquele que vem depois do Raul. E assim como Raul, o José vão pelas letras J-O-S-E, que significa jamais ouça suas emoções. Governe sobre elas. E se hoje você tem muita dívida, sabe do negócio, você é maior do que elas. Se você colocar em prática só o que foi colocado aqui nessa aula de hoje, eu duvido que você não consiga quitar todas essas dívidas. Estamos chegando ao final, está bem condensado, bem reduzido, com as principais ideias, só o principal, porque as pessoas só assistem 15 minutos. Então, vamos para o exercício da semana. Você teve bastante claridade com esse vídeo sobre alguns conceitos e, baseado nesses conceitos, eu peço que você responda para você mesmo. Quais as principais razões por que você chegou a acumular dívidas no passado? Foi consumismo?
Foi por emoção? 2. Você já se pegou comprando coisas para tampar o buraco do vazio emocional? Se sim, como isso afetou suas finanças? 3. Você sente que tem bloqueio de autoimagem? 4. Alguma coisa está te levando a buscar validação? E 5. Você faz dívida de consumismo pensando nos outros? Você tem que trazer a consciência. E quando você traz a consciência disso, é o primeiro passo para a mudança. Por quê? Porque toda vez que você for fazer, você já tem a consciência e você fala assim, opa, eu não vou entrar nessa furada aqui não. Se você tem uma dívida de 1 milhão hoje, é porque você consegue produzir muito mais que isso. Ninguém empresta 1 milhão para alguém sem se a pessoa conseguir pagar. Tamo junto até depois do fim. Já é. Abraço.